Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos juntos preparando o estudo de Sentinela, apenas com perguntas e respostas. Estudo 39. Ser brando mostra que você é forte. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos nosso estudo de Sentinela, estudo 39, Ser brando mostra que você é forte. Antes de iniciarmos, gostaríamos de incentivar todos a se inscrever no canal, deixar o seu like e fazer o seu comentário, para que assim possamos chegar mais longe. Então, o texto base da nossa consideração é o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 24. O escravo do Senhor não precisa brigar, mas precisa ser meigo com todos. Então, o que nós veremos nesse estudo? Este estudo vai dar sugestões de como podemos defender nossa fé com brandura quando outros questionam nossas crenças. Então, como dito, iremos fazer apenas com perguntas e respostas. Então, iniciando, pergunta do número 1. Que situação pode surgir no trabalho ou na escola? Resposta: no trabalho ou na escola, amigos podem fazer perguntas sobre as nossas crenças. Então, essa é uma oportunidade para saber o que a pessoa pensa e daí falar sobre as boas novas. A segunda pergunta: por que queremos ser pessoas brandas? Resposta: porque uma pessoa branda, ela fica calma mesmo quando alguém quer discutir sobre assunto bíblico. Não se irrita facilmente e consegue defender a sua fé. Pergunta 3. Por que podemos dizer que mostrar brandura é um sinal de força e não de fraqueza? Resposta: porque precisa força interior para continuar calmo quando estamos enfrentando uma situação difícil. A brandura é um aspecto do fruto do Espírito. Pergunta do 4. O que ajudou Isaac a ser uma pessoa branda? Resposta: foi seguir o exemplo de seus pais, pois tanto Abraão como Sara eram pessoas pacíficas e tinham um espírito calmo e brando. Pergunta do 5. Que exemplo mostra que os pais podem ensinar aos filhos a importância de ser brandos? Resposta: Max, de 17 anos, sempre teve que lidar com pessoas briguentas, tanto na escola, bem como na pregação. Mas seus pais mostraram para ele que uma pessoa forte de verdade mantém a calma, e isso se tornou um ponto forte de Max. Pergunta do 6. Como a oração pode nos ajudar a mostrar brandura? Resposta: podemos orar pedindo Espírito Santo para agir com brandura e de maneira calma. E se agirmos de um modo que não deveríamos, devemos orar também a Deus para que, numa próxima ocasião, possamos agir de maneira correta. Pergunta do 7. Que ajuda temos para controlar nossas palavras e nossa reação em situação difíceis? Resposta: o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Pergunta do 8. Por que precisamos pensar bem antes de responder a alguém que questiona nossas crenças? Resposta: porque às vezes a pergunta feita para nós é como se fosse um iceberg. Só conseguimos ver o ponto ou a ponta e não o porquê da pergunta. Então, antes de responder, tente entender a motivação. Pergunta do 9. Como Gideão mostrou sabedoria e brandura ao lidar com os homens de Efraim? Resposta: quando Gideão foi questionado sobre o porquê de não ter chamado os homens de Efraim para lutar, ele tentou entender por que os homens estavam irados
e respondeu de maneira calma. E o resultado foi positivo, pois os homens também se acalmaram. Pergunta do 10. O que vai nos ajudar a saber como responder às pessoas que questionam nossa fé? Então a resposta: precisamos defender a nossa fé, mas aí, ao mesmo tempo, tentar entender o porquê da pergunta e ser respeitoso, pois responder de maneira calma e bondosa pode fazer com que a pessoa reavalie seu pensamento. Pergunta do 11 e do 12. O que podemos levar em conta antes de responder a perguntas difíceis? Dê um exemplo. Então a resposta é tentar entender a motivação por trás do convite. Será que a pessoa só não quer mostrar ou manter um bom relacionamento? Ou tentar manter um bom ambiente? Talvez não entendam ainda o nosso ponto de vista sobre o assunto. Devemos entender para que assim possamos dar uma boa resposta com respeito. Pergunta do 13. Como você pode ajudar alguém que acha que não faz sentido acreditar em Deus? Resposta: podemos dar algo para a pessoa pensar. Talvez fazer uma pergunta de ponto de vista, ler um texto ou até mesmo mostrar alguma informação do site JW. Isso pode fazer com que abra oportunidade para uma conversa sadia e entenderemos por que a pessoa pensa de tal forma. Pergunta do 14. Como Nial usou o site jw.org para ajudar um colega de trabalho? Resposta: ele usou o site para mostrar para o colega de escola que a Bíblia, embora não seja científica, ela é exata quando fala sobre ciência. E ele percebeu que seu colega estava mais disposto a conversar sobre o assunto da criação. Pergunta do 15. Como os pais podem ajudar seus filhos a responder com brandura quando alguém questiona suas crenças? Resposta: os pais podem treinar seus filhos durante a adoração em família, estudar assuntos que podem aparecer na escola e também ensinar seus filhos como responder de modo bondoso quando questionado. Pergunta do 16 e 17. Por que treinar antes de responder a alguém pode ajudar os jovens? Resposta: porque os jovens vão ter a certeza de que a Bíblia ensina a verdade e eles vão conseguir explicar a outros os fortes motivos que têm para acreditar nela. Pergunta do 18. O que Colossenses 4,6 nos ensina? Resposta: nos ensina a falar com jeito e brandura, que pode ajudar outros a ouvir a palavra de Deus. Então, quando falamos com jeito e brandura, as pessoas vão estar mais dispostas a escutar e continuar a conversa. Pergunta do 19. O que deve nos motivar a mostrar brandura quando defendemos a nossa fé? Resposta: é que responder ou uma resposta branda, ela pode evitar que a conversa acabe em discussão. E também pode ajudar alguns a querer ouvir e mudar o ponto de vista sobre nós e sobre a Bíblia. Então nós devemos ser sempre uma pessoa branda, pois isso com certeza não é fraqueza, mas é sinal de força. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo dessa sentinela apenas com perguntas e respostas. Espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.